Muito boa noite, irmãos. Graça e paz por Cristo Jesus. Nós estamos gratos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite, podermos ofertar esse culto ao Senhor. E eu quero fazer uma pergunta a você, antes de compartilharmos a palavra. Como está o seu coração nesta noite? Como está o seu coração nesta noite? Como você chegou até aqui? Com que espírito de sentimento, de pensamentos, o que tem trazido você aqui nesta noite? Nós estávamos compartilhando na União Masculina sobre a primeira pergunta do catecismo, que é: qual o fim? Qual o fim principal do homem? Para que o homem foi criado? Para que nós fomos criados? E a resposta de fim é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Glorificar a Deus, alegrar-se nele para sempre. É isso que consiste a nossa vida, o nosso dia a dia, o propósito final para o qual nós fomos criados. E o que te traz aqui nesta noite, como anda o seu coração, mostra como você tem encarado esta realidade para a qual você foi criado. Se você está aqui com o coração grato a Deus pelo cuidado dEle, pela direção dEle na sua vida, pela salvação que te alcançou, pela obra consumada na cruz, como o Vitor citou ali, a obra de Jesus, feita na cruz por amor, para te resgatar, e as outras coisas que acontecem no seu dia a dia, não tiram a sua paz, não tiram a sua alegria, porque você encontrou uma alegria maior, você encontrou algo maior na sua vida, e que te faz em qualquer situação glorificar a esse Deus. Provavelmente o seu coração está indo na direção certa, a sua vida está indo na direção certa. Caso contrário, vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que o seu coração encontre essa direção de o fim seja para a glória de Deus, independente da situação que anda a sua vida, o seu dia a dia, que o seu coração possa se alegrar nele para sempre. Por que desta pergunta? Sei lá, né? Quem está pensando em perguntar fui eu, você deve estar imaginando aí. Na mensagem passada, eu comecei a falar algo com o tema empenhados na missão do propósito divino. E eu caminhei um pouco ali, é claro que não exaustivamente, mas caminhamos um pouco no propósito de Deus para todas as coisas, e que Deus está reinando sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas e não faz as coisas aleatórias. Ele tem um propósito e um fim para todas as coisas, e o seu reino está sendo cada vez mais estabelecido. E nós precisamos entrar, o nosso viver, a nossa vida, a nossa caminhada precisa estar entendendo que esse rei está no trono, reinando sobre todas as coisas, e como João descreve bem em Apocalipse, no capítulo 4, que todas as coisas consistem e existem para glorificar a Deus, e todas as coisas partem de um trono que está no centro de todas as coisas, e todas as coisas estão em volta, ou existem por causa deste rei, por causa deste trono. Então, o propósito de a nossa vida glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, nós precisamos aí estar empenhado nessa missão de Deus, que está estabelecendo o seu reino para todo sempre, e o propósito dele na criação. E é claro que eu me ative aí no texto de 2 Pedro, na mensagem passada, para trazer um pouco na meditação de como nós podemos, viver desta forma, entendendo que existe um rei sobre todas as coisas, mas qual a nossa missão, dentro disso. Então foi o que
foi discorrido na mensagem passada. Então, hoje eu quero comentar um pouco com vocês e quero meditar aí para que vocês pensem na seguinte questão. Nós precisamos viver na missão de glorificar a Deus, de entender que Deus está reinando sobre todas as coisas e nós, como igreja, fazemos parte deste reino de Deus que está sendo estabelecido sobre a terra, e nós temos algumas missões dadas pelo Senhor Jesus para nós como igreja. Uma delas é propagar o seu evangelho, a missão de fazer discípulos, a missão de anunciar as boas novas. Também outra da missão como igreja é vivermos, né, unidos, vivermos para que a igreja seja edificada e esse reino de Deus dividido em igrejas locais possam viver em união, de forma que possamos viver o amor, assim como Jesus falou de que a partir da vida dos discípulos em amor, todos conheceriam, saberiam que eles são discípulos de Jesus, ou chamados hoje como cristãos, né? Então, esse anúncio do Evangelho de Cristo, esse anúncio do reinado do nosso Senhor, servos desse Deus, temos essas duas missões principais: vivermos em união como igreja, de forma que possamos nos edificar uns aos outros para podermos glorificar a Deus, e também a missão principal de propagar as boas novas do Evangelho. Como podemos fazer isso? Sendo seres humanos falhos, pecadores, né? Como hoje de manhã podemos comentar um pouco na nossa EBD. Por mais que nós tentamos nos empenhar, por mais que nós busquemos caminhar de forma perfeita, nós vamos falhar, porque não somos perfeitos, né? Mas nós precisamos aí buscar cada vez mais vivermos da forma que a palavra de Deus diz. Por mais que a palavra de Deus nos mostre como somos falhos, como somos pecadores, mesmo assim ela nos dá a seguinte ordem: sede santos, porque o nosso Deus é santo. Então, como buscar isso? Como viver dessa forma? Jesus, ele consumou a obra de salvação, o que era necessário fazer para que o ser humano fosse resgatado. Ele cumpriu, né? Ele glorificou a Deus, indo até a cruz, pagando o preço, e essa salvação foi dada como consumada pela sua ressurreição. A ressurreição de Cristo é a garantia, né, a nossa garantia de que o sacrifício foi aceito, de que todas as coisas hoje estão debaixo da autoridade de Cristo. E Jesus, ele subiu para os céus, está sentado à direita de Deus, reinando, conduzindo todas as coisas até o momento em que ele entregará todo o reino ao Pai. Mas nós ficamos com essa missão de propagar essa boa nova, propagar esse evangelho, de vivermos de forma que glorifique a Deus, de vivermos de forma a buscarmos ser cada vez mais parecidos com o nosso Mestre. Como podemos nos empenhar nessa missão? Como podemos buscar entrar no propósito divino sendo falhos? E aí, Jesus, ele de forma maravilhosa, conversando com os seus discípulos, contando exatamente isso que aconteceria, que ele morreria, que ele teria que voltar para o Pai, ele dá a seguinte palavra para os seus discípulos, que está em João 14, versículo 18. Não os deixarei órfãos. Não os deixarei órfãos. Então, nessa missão que nós temos, de caminhar de forma como igreja, de estarmos envolvidos nessa missão de uma forma de que o nosso Rei é santo, perfeito, 3
E ele estava ali falando do envio do Espírito Santo, e é sobre ele que nós vamos comentar um pouco nesta noite. Quem é o Espírito Santo para você? Quem é o Espírito Santo para você? Para a igreja. Nós vemos aí, se nós pensarmos um pouco no mundo evangélico hoje, nas diversas denominações que existem, quanta bagunça, quanta heresia, quanto desprezo tem sido dado à pessoa do Espírito Santo. Alguém diz que o Espírito Santo é uma força ativa que nos dá, em algum momento aí, alguma direção, ou te dá motivação, ou, né? Existem denominações que pensam assim, que o Espírito Santo é apenas uma força, algo que te eleva ou te dá uma direção, mas não é uma pessoa. Ou o Espírito Santo, para alguns, é somente aquele que na hora do culto, em que o culto está mais avivado, aquele que te faz rodopiar, que te faz falar em outras línguas, ou que te faz sentir alguma coisa a mais. Mas, quem é a pessoa do Espírito Santo realmente para a igreja? O que ele faz? Qual o propósito? Jesus disse para nós que ele subiria para o Pai, mas ele enviaria alguém que faria o papel, que faria a obra que seria necessário para que a igreja cumprisse a sua missão. Nós precisamos entender, e nosso entendimento sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo é Deus. Primeiro ponto. O Espírito Santo para nós é Deus. Já elimina vários dos outros pensamentos que nós vemos por aí. Eu citei 2 deles que são os principais, que têm espalhado aí e tomado conta do pensamento de várias denominações. Mas o Espírito Santo, ele é Deus. Tratado aí de uma forma só para entendimento como a terceira pessoa da Trindade, mas nós sabemos que não existe ali grau de posições, é só para uma forma de estudo, mas ele é Deus e Deus trino, Deus único, o único Deus, mas ali com 3 pessoas também, a sua pessoalidade, os seus atributos, tudo como Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é simplesmente uma força, ele é uma pessoa. Ele tem todos os atributos de Deus e principalmente o Espírito Santo, ele é sábio, ele dá direção, ele se entristece e ele age. E várias outras coisas que a palavra de Deus nos diz sobre o Espírito Santo. Ele é a pessoa que Jesus enviou para cuidar da igreja. A pessoa que Deus, no seu propósito divino, para a restauração de todas as coisas, para o estabelecimento do seu reino, deixou para conduzir a igreja até a volta do Senhor Jesus. Nós temos uma das questões principais, e é o primeiro ponto que eu quero que vocês pensem aqui. O Espírito Santo para nós, a igreja, é o Espírito que dá a convicção da sua salvação. É pelo Espírito Santo que você tem a convicção da sua salvação. Alguém chega em você e pergunta, você é salvo? Você responde que sim, e você tem aquela certeza dentro de você da sua salvação, porque tem alguém que te dá esta certeza. Alguém que não está simplesmente do seu lado falando no seu ouvido, pode responder que sim, você é salvo. Não, é alguém que está dentro de você, te dando a sua certeza, a convicção da sua
salvação. Efésios capítulo 1, no versículo 14. Efésios 1, 14. E eu vou pedir que os irmãos leiam, porque o Eric é mais rápido que eu. Podem ler aí, está na tela. Efésios 1. Amém? Ele é a garantia, ou em outra tradução, o penhor da nossa herança. É a segurança que a realização do contrato que foi pago, da obra consumada por Jesus, ele é o selo, ele é o que garante que esse contrato foi pago, que esse preço está pago, que você não mais vai passar pela condenação, né? O texto diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação? Porque Jesus pagou o preço. Mas cadê a promissória? Cadê a garantia? O Espírito Santo habitando em você é a garantia que você é salvo. Que o preço da sua dívida está pago, ele é o penhor, a segurança da sua herança, daquilo que te espera, da consumação da salvação para o dia da redenção, da consumação final da sua salvação. Ele, o Espírito Santo, ele em Romanos capítulo 8, versículos 11 e versículo 16. Romanos 8, versículo 11 e versículo 16. Podem ler. Amém? Se Deus ressuscitou Jesus de dentre os mortos, a garantia de que você também vai passar por essa ressurreição é o Espírito Santo que habita em você. Essa é a garantia que Deus dá. O Espírito Santo habitando em você. Efésios 4, versículo 30 também vai dizer o mesmo sentido de Efésios 1, 14, que ele é o que habita em nós, ele é o selo para o momento em que estamos selados, garantidos para o dia da nossa redenção. 1 Coríntios 3,16 também vai falar de que o Espírito Santo habita em nós. A garantia de que você é salvo. É por meio do Espírito, da habitação do Espírito Santo, que você tem a sua convicção de salvação. De que o sacrifício de Cristo te alcançou, de que a sua confissão de crer nesse sacrifício, de entender que Jesus morreu por você, o Espírito Santo é quem te dá essa convicção. Então o Espírito Santo, ele não é somente uma força, ele é a pessoa, ele é o Senhor, ele é o Deus que habita em você, garantindo a sua salvação. Gálatas 4, versículo 6 diz que nós somos filhos de Deus, e essa garantia de filhos é por meio também do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em nós, como essa garantia, nós vemos aí há uns dias atrás, falando sobre o dia da vingança do Senhor, um dia que Jesus voltará como juiz, né? E a Bíblia diz que será um dia terrível e maravilhoso. Maravilhoso para os salvos, para que verão a glória do Senhor, mas terrível para aqueles que serão julgados por esse Senhor. Então, esses que têm o Espírito Santo habitando em você, será como no momento em que o anjo do Senhor passou no Antigo Testamento, na 10ª praga, né? Que o selo, o sangue na porta, quando o espírito da morte passou, julgando, matando aquele sangue, aquela garantia de que naquela casa ali não entraria
Esse é a mesma forma de hoje nós, como igreja. Você, né, nós falamos que hoje a igreja somos nós, a habitação do Senhor em nós. Então essa garantia de que o sangue de Jesus te alcançou, essa garantia de que a morte, a segunda morte não te alcançará, é o Espírito Santo. Quando Jesus voltar para julgar todas as coisas, essa garantia, esse penhor, é a segurança que você tem, o significado, né? Eu estou tratando aqui também, o significado da palavra penhor também é essa. Você pode pesquisar aí no dicionário, é a segurança para a realização de um contrato ou a garantia de pagamento de uma dívida. Nós sabemos que a obra de Jesus foi consumada na cruz, mas nós também sabemos que a nossa salvação está em andamento para ser consumada ali na volta de Cristo, na glorificação. Então, até esse momento, essa garantia, esse penhor é o Espírito Santo. Quando Jesus voltar para julgar todas as coisas, o selo dos salvos é o Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo em cada um de nós, a convicção da nossa salvação, de que Jesus pode voltar, que nós estaremos com Ele. Nós temos o Espírito Santo nos convencendo, diariamente conversando com o nosso espírito, dizendo: você é filho de Deus. O Espírito Santo precisa ser entendido como Deus, precisa ser entendido como aquele que habita em nós, como a garantia da nossa redenção, como aquele que nos conduz, como aquele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, porque é por meio dele que você vai conseguir realizar a missão que Deus te deu. É entendendo que é pela direção do Espírito Santo que você vai conseguir realizar toda a obra. Se você não for direcionado pelo Espírito Santo de Deus, você vai tentar fazer a obra da sua forma, ou você vai caminhar por caminhos que vão ser bem mais dificultosos para a sua vida cristã. Mas quando você entende que a sua caminhada cristã, que a sua vida cristã está sendo direcionada por alguém, você está constantemente ouvindo a voz desse Espírito Santo te conduzindo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aqui Paulo está falando aos romanos, né, de alguns aspectos na caminhada cristã, de que a perseverança vai produzindo um caráter aprovado e a esperança vai produzir, que as tribulações vão produzir perseverança e por aí vai, e ele vai chegar nesse momento aqui do versículo 5, dizendo que a perseverança, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Ou seja, toda a caminhada cristã, resumida aqui nesses 3 pontos que Paulo trata no início do capítulo 5, dependem aí de você viver o amor que foi derramado no seu coração. O amor de Deus que foi colocado dentro de você para que você enxergue as coisas de uma nova forma. Falando sexta-feira no culto aqui no lar, falando sobre receber um novo coração, um coração que agora busca a Deus, um coração capaz de buscar a Deus e que anseia por cada vez mais estar sendo direcionado por esse Deus, né? Então esse novo coração que você recebeu, direcionado por esse amor que Deus colocou nesse novo coração, quem é que direciona para que você possa viver dessa forma? O Espírito Santo. Deus, Ele te deu um novo coração, Ele capacitou o seu novo coração cheio de amor, mas quem direciona para que você consiga viver esse amor, para que você consiga viver dessa forma, olhando para Deus, olhando para as coisas que pertencem a Deus, é o Espírito Santo que Ele também te concedeu. Por isso que constantemente a gente
fala que nós precisamos, e a Bíblia, né, Paulo vai citar que a nossa carne contende com o Espírito. É uma luta constante da sua natureza ainda pecaminosa. Você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo das coisas do mundo, daquilo que o pecado te afetou, porque hoje você é uma nova criatura, mas você ainda vive na presença do pecado. Então você pode, hoje sim, com esse novo coração, pela direção do Espírito Santo, dizer não ao pecado, dizer não às coisas de Deus pela direção do Espírito Santo, mas constantemente há essa luta que você precisa alimentar mais o seu espírito. E aí o Espírito Santo é quem te capacita para viver as coisas de Deus. Gálatas capítulo 5, texto que o Vitor citou aqui. Gálatas 5, 22 e 23, os irmãos podem ler. O fruto do Espírito. O fruto é dele. É ele quem possui essas características. É o Espírito Santo que tem esses atributos em si. Então, para que você possa viver com alegria, com paz, com paciência, com amabilidade, com bondade, com fidelidade, com mansidão, com domínio próprio, você precisa viver o amor que foi derramado em seu coração pelo Espírito Santo que foi concedido a você. É ele quem possui essas características. Você precisa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus para que você possa viver. É ele que te enche do amor, é ele que te enche dessas qualidades do fruto do Espírito, porque isso pertence a ele e ele habita dentro de você. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é mais do que uma força. Ele é aquele que nos conduz para a obra de Deus, para podermos viver e desfrutar dessa vontade de Deus, né? O fim do homem é glorificar a Deus. E como você se alegra nele para sempre? Pela direção do Espírito Santo. O Espírito Santo te conduzindo, o Espírito Santo te coisas que vêm do alto, te fazendo enxergar, te caminhando, te direcionando por um novo caminho, você consegue olhar todas as coisas, viver de uma forma que você se alegra em Deus para todo sempre. O Espírito Santo, ele também transforma o seu modo de pensar. Ele muda a sua mente, porque você está sendo direcionado por alguém que vê as coisas da forma que Deus quer. Romanos 8, versículo 5 e versículo 6. Romanos 8, 5 e 6. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A sua mente precisa ser transformada, os seus gostos, as suas vontades, aquilo que a sua natureza pede, aquilo que a sua natureza deseja, precisa ser transformada, porque a mentalidade da carne está escravizada pelo pecado. Mas, hoje, nós como cristãos, nós como nova criatura, nós como habitação do Espírito Santo, temos a mente voltada para o que o Espírito deseja. Não posso mais ser escravo do que a minha carne deseja, mas eu preciso estar com a mente voltada para o que o Espírito deseja. Porque se eu continuar com a mente voltada para as coisas da carne, a mentalidade da carne me leva à morte. Mas a mentalidade do Espírito faz o quê?
me ajuda a entender o propósito para o qual foi criado. Me alegrar em Deus para sempre, porque a mentalidade do Espírito é vida e paz. E a vida, como Jesus descreve, vida com abundância. O Espírito Santo, ele também sonda todas as coisas. 1 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Primeira Coríntios 2. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Aqui Paulo está falando aos Coríntios, né, uma promessa que foi feita no Antigo Testamento, aquilo que o olho não viu, nem ouvidos ouviu, nem mente alguma imaginou, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele está falando aqui da obra do Evangelho, da salvação preparada por Deus em Jesus. E ele está falando aqui que você só consegue entender essas coisas porque tem alguém que está te conduzindo, alguém que sonda todas as coisas e que conhece as coisas vindas de Deus, da forma que Deus quer que chegue até você. É o Espírito Santo quem faz essa obra, porque é Ele quem conhece os pensamentos de Deus para poder revelar a você, para que você possa entender essa missão. Ele transforma a sua mente, é uma nova forma de ver as coisas, é uma nova forma de agir, uma nova forma de pensar. E Gálatas 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Você quer vencer suas dificuldades, você quer vencer aquilo que te afasta de Deus, as coisas que têm pesado a sua vida? Dê ouvidos ao Espírito Santo. Busque a Ele com sabedoria, busque ouvir a direção dEle, pois se você ouvir o Espírito Santo, de maneira nenhuma você satisfará os desejos da sua carne. Você conseguirá vencer as coisas que têm te afastado de buscar a Deus, te feito com que se torne difícil a caminhada cristã. Talvez você precise ouvir um pouco mais o Espírito Santo, porque é Ele quem vai transformar a sua mente, é Ele quem vai transformar a sua vontade. Mas o Espírito Santo, ele não age somente de forma individual. Ele não está agindo somente na sua vida em particular. Ele também é aquele que conduz a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. De forma coletiva, como igreja, é o Espírito Santo também que está agindo, quem está conduzindo todas as coisas. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 12, Romanos também, vai dizer que é o Espírito Santo quem dá dons ao corpo. É Ele quem distribui de forma para que cada um exerça o seu papel como igreja, e a igreja do Senhor Jesus, como um corpo, como uma engrenagem, trabalhe unida, seja edificada e consiga cumprir essa missão. É o Espírito Santo quem está trabalhando para a unidade da igreja. Romanos capítulo 15, versículo 5, diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, Ele concede o espírito de unidade à igreja. Quem que é o espírito que traz unidade à igreja?
Quem é o Espírito que faz com que os irmãos, exercendo seus dons, sendo direcionados pelas palavras de Deus, sendo convencidos da justiça, do pecado e do juízo, trabalhando para que você entenda o Evangelho do Senhor Jesus, trabalha de forma que a igreja seja uma só. Há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só que faz todas essas coisas. O Espírito Santo é quem trabalha a unidade dentro do corpo, quem trabalha a unidade dentro da igreja. 1 Coríntios 12, né? Ele quem dá dons para a edificação. Irmãos, nós precisamos buscar cada vez mais entender o papel do Espírito Santo na nossa vida, o papel do Espírito Santo na nossa igreja. E nós precisamos cada vez mais buscar ouvir a direção do Espírito Santo, buscar cada vez mais entender. É claro que existem muito mais obras, muito mais coisas que a palavra de Deus nos diz sobre o Espírito Santo. É Ele quem leva as nossas orações até Deus, né? Ele quem traduz a nossa forma de orar e leva até Deus de forma que Deus possa ouvir as nossas orações. É Ele quem está constantemente, né, o texto que citei aqui, nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo. É Ele quem é o Consolador, como Jesus disse, que enviaria alguém, o Consolador, o Espírito, né, que nos conduziria em todas as coisas. E é Ele quem conduz a igreja, é Ele quem dá o poder aos irmãos da igreja para que possa ser testemunha de Jesus, da obra de salvação. Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É Ele que faz a obra, é Ele quem está conduzindo a igreja, é pela habitação dEle que você tem a certeza da sua salvação, é pela habitação dEle que você precisa se encher cada vez mais. Por isso que a Bíblia nos diz lá em Romanos 5:18, o texto que o Vitor leu, versículo 18 e 19, enchei-vos do Espírito Santo. Conselho de Paulo, né? Enchei-vos do Espírito. Por quê? É por meio dele que nós vamos conseguir cumprir a nossa missão, o nosso papel principal de glorificar a Deus, porque é Ele quem vai dar entendimento de qual a sua missão, qual a missão da igreja, qual a sua missão neste mundo, e você vai conseguir alegrar-se no Senhor para todo sempre. E também é Ele quem te dá o poder para ser testemunha. É Ele quem te capacita, quem te dá ousadia para testemunhar da palavra do Senhor, de chegar em qualquer lugar, em qualquer situação, abrir a sua boca e dizer assim: é Jesus quem salva. É Jesus quem pode transformar a sua vida, independente da pessoa que você está falando. É o Espírito Santo quem te capacita e que te dá a direção para abrir a boca e testemunhar do Evangelho da salvação. O poder de Deus para transformar a vida das pessoas. E é nele quem nós temos a garantia dessa nossa salvação. Qual a conclusão? Qual a conclusão de tudo isso? Por que entender o papel do Espírito Santo? Para quê? No Antigo Testamento, nós vemos a palavra de Deus fazendo vários relatos do que Deus fez. E sempre quando a Bíblia vai citar os atos de Deus, os feitos de Deus, diz: o Espírito do Senhor estava ali, direcionando, fazendo a obra. É o Espírito do Senhor quem estava. No ministério terreno de Jesus, nós vemos as narrativas dos evangelhos. Vai dizer que a partir do momento em que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ele começou a cumprir o seu ministério terreno. Porque nós sabemos que Paulo relata em Filipenses que Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou. Ele não esteve aqui no seu ministério terreno agindo como Deus, com o poder, né, não deixou de ser Deus, mas ele
em todo o seu ministério terreno, ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo que estava conduzindo o ministério terreno de Jesus, conduzindo ele em toda a sua obra. E nós vemos a partir de Atos, na história da igreja e o restante de todas as cartas, dizendo que o Espírito Santo continua direcionando toda a obra. Quando nós falamos do Evangelho, quando nós falamos da obra consumada de Jesus, da graça que nos alcançou, do preço pago por nós, tudo isso que nós podemos hoje entender e anunciar, o Espírito Santo é quem está conduzindo a igreja. A conclusão para tudo isso, quando Deus ele vai exortar a sua igreja e dar algumas direções em Apocalipse capítulo 2, 3, falando às 7 igrejas, e nós vemos ali que ficou relatados, mas se nós vemos aqui os relatos, as cartas às igrejas, em toda a história da igreja cristã, são os mesmos problemas que acontecem. Então são exortações que servem não somente para essas igrejas, mas uma observação para todas as igrejas em toda a história. E a conclusão é: ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Mas não é um espírito de bagunça, não é um espírito que fala as coisas de uma forma que, como nós citamos no início, é um espírito que dá a direção correta para a igreja, de forma clara, de forma que a igreja entende o que Jesus quer para a sua igreja. Nós precisamos orar cada vez mais pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos entrar cada vez mais empenhados na missão que Deus nos deu como igreja. Direcionados por esse Espírito que não somente está no meio da igreja, mas habita na igreja, conduz a nossa vida, que é o penhor, a garantia da nossa salvação, aquele que nos cela e que nos leva de forma que a palavra de Deus possa nos direcionar e possamos glorificar a Deus com o propósito para o qual fomos criados. Ore cada vez mais, peça a direção do Espírito Santo de Deus, peça para que Ele te mostre a vontade de Deus para a sua vida, como você pode cada vez mais fazer as coisas de forma que glorifiquem a Deus. Enche-se do Espírito Santo, como Paulo te dá ali o conselho em Efésios 5:18. Busque encher-se cada vez mais do Espírito Santo para entender a vontade de Deus. Ore, busque conhecimento na palavra de Deus, e cada vez que você lê a palavra de Deus, peça a direção daquele que inspirou os homens a escrevê-la. O Espírito Santo de Deus, aquele que inspirou homens a escrever a palavra, é Ele que também nos dá o entendimento para que possamos ler e entender o que a palavra de Deus nos diz. Então, assim como Jesus escreve às igrejas em Apocalipse, também que nós possamos buscar, ouvir a direção do Espírito Santo de Deus a cada dia. Primeira Tessalonicenses 5, versículos de 19 a 23. Quero encerrar com esse texto. Primeira Tessalonicenses 5, versículos de 19 a 23 diz: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Aquele que os chama, Ele é fiel e Ele fará tudo isso em vocês, porque Ele enviou alguém que vai te capacitar para cumprir os propósitos dEle na sua vida, o Espírito Santo que habita em você.
Ele é a garantia da sua salvação, Ele é a garantia da sua herança. E se porventura, por algum motivo, você não sente a direção do Espírito Santo na sua vida, você ainda não tem a certeza da salvação na sua vida, ore. Primeiramente, ore ao Senhor. Clame a Deus para que te dê essa certeza. Clame a Deus para que o sacrifício de Jesus fique claro para você. Que o Espírito Santo abra os seus olhos, a sua mente, o seu coração, para entender o Evangelho do Senhor Jesus. E se entregue a esse Senhor que morreu por você na cruz. Que o Espírito Santo te dê clareza. Tiver alguma dúvida maior, procure o pastor, procure alguém que possa te auxiliar, para que você possa entender cada vez mais o sacrifício de Jesus por você e que essa certeza da salvação possa fazer parte da sua vida, de forma que você viva para glorificar a Deus e que sua vida não seja um pesar, mas que seja uma vida que se alegra no Senhor para todo sempre, porque o Espírito Santo habita em você e te dá essa garantia. Amém? Vamos orar mais uma vez.